Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí mais uma semana para falar dessa revista muito boa dos jovens, né? Que ela tem o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica com base para uma caminhada cristã vitoriosa. Desde o trimestre passado, e eu tenho enfatizado isso em todas as aulas que eu tenho dado, os professores da CPAD eles estão reforçando a nossa crença, a nossa fé. Reforçando o que nós precisamos entender de importante na caminhada cristã. E nessa revista não é diferente. Essa revista ela está muito focada nas doutrinas dos apóstolos, né? Nas doutrinas dos profetas e dos apóstolos. E hoje na lição 6, que tem como tema a doutrina do amor ao Senhor. O texto áureo da lição, já passando para o texto áureo, é assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. Nossa igreja tem o costume de ler lá embaixo, vai dar um trabalho isso para ler, porque são 2 versículos aí. Acredito que na sua igreja também tenha esse costume de ler os versículos, né? Lá na frente, lá embaixo. O resumo da lição diz assim: o resumo da lição. É necessário que haja doutrina e fervor espiritual para os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Essa lição ela é muito importante porque nós iremos ver um pouquinho mais sobre quão importante é não viver uma vida religiosa, uma vida simplesmente religiosa mecanizada. Tem muita gente que vem para a igreja, cultua a Deus e só isso, não faz mais nada, não vive uma vida espiritual. Nós vamos entender o quanto isso é prejudicial para o cristão, o quanto isso é prejudicial. É muito importante nós praticarmos, né, uma vida espiritual dia a dia. O culto não é feito somente quando você chega na igreja. Tem gente que vai para a igreja só de domingo. O culto não é feito apenas quando você vem à igreja. O culto ele é feito todo dia, todo momento. Você precisa ter uma vida em comunhão com Deus. Os objetivos da lição é mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Um ponto importante aí. Conscientizar do perigo de se perder do primeiro amor pelo Senhor. E o terceiro é compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Tem muita gente que... existe uma expressão que nós falamos aqui, que tem gente que é muito peixe e pouco pão, né? Ou então é muito pão e pouco peixe. Precisamos ter o pão e o peixe. Precisamos ter ali uma vida espiritual saudável e também um ensino na doutrina saudável que nós iremos aprender hoje. A leitura bíblica em classe hoje está baseada ali na carta de Éfeso, né, em Apocalipse, capítulo 2, versos 1 ao 7, que foi a carta ali que João transmitiu para a igreja em Éfeso, escrita ali por João, mas dita pelo próprio Deus, né? E nós temos aí as 7 cartas do Apocalipse, e uma delas é destinada à igreja de Éfeso, que é o nosso exemplo de hoje, né, dessa lição. A introdução ela diz assim: a falta da doutrina produz muitos males e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Utilizando a fé de Éfeso como exemplo, nessa lição estudaremos a respeito de como os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Veremos o perigo que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Essa lição também ressaltará que é necessário que a igreja fundamente suas ações no zelo doutrinário e no amor fervoroso por Deus. Nós, como cristãos da Assembleia de Deus, né, os pentecostais, nós somos do viés pentecostal, nós levamos muito isso em consideração, né, o fervor a Deus, buscar a Deus. Eu tenho ouvido muito isso, né, você tem que buscar mais de Deus, né, minha mãe mesmo, né, mamãe ela sempre fala isso pra mim: Kelvin, você tem que se revista, Kelvin, você tem pegado muito trabalho, se revista, né. É muito importante nós entendermos que são expressões pentecostais, muito mais no viés pentecostal, mas é muito importante porque nós temos que entender uma coisa: sem Deus nós não somos nada.
Então, se nós não buscarmos uma intimidade com ele, nós não o conhecemos, nós acabamos querendo fazer coisas da nossa própria maneira e acabamos perdendo a essência que é entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Nós vivemos muito o secretismo religioso, nós vivemos muito a mornidão espiritual, nós vivemos muito a questão do agora, do hoje, e nós esquecemos, às vezes, de falar com Deus, de orar, devido ao tempo, né? Às vezes o tempo ele é muito corrido, temos muitos trabalhos, muitos afazeres. Por exemplo, hoje eu tava aqui, antes da gente gravar, tava ali os meninos ensaiando ali embaixo, né? Nossa igreja tem 2 andares, só pra deixar claro, nossa igreja tem 2 andares, e aí os meninos estavam ensaiando ali no primeiro andar, e eles estavam, antes deles, nossa, esquecemos de orar. Aí eles foram levantar agora para orar ali, eu orei junto com eles. Então é muito importante, tudo que nós fizermos, colocarmos Deus no meio, né? Colocar Deus no centro de tudo que nós vier a fazer. Por exemplo, gravar os vídeos aqui, tem que orar, né? Às vezes a gente esquece, simplesmente liga as câmeras, liga o sistema de áudio ali e não faz uma oração. Às vezes é importante sempre colocar Deus, colocar Deus na frente, falar de Deus, pensar em Deus, viver uma vida com fervor espiritual, né? Já vamos aí para o primeiro tópico, que é a igreja de Éfeso era firme na doutrina. E o primeiro subtópico, a igreja de Éfeso. O primeiro destaque aqui é: a cidade de Éfeso era a mais importante da Ásia Menor, era muito forte no turismo. Esse primeiro subtópico, ele vai lidar ali com a igreja de Éfeso. Onde ela se situava, qual era o que era, né, essa cidade de Éfeso. Então nós temos que entender que era uma cidade portuária ali da Ásia Menor, e ela era uma das principais cidades portuárias daquela região, porque ela tinha uma grande estátua da Diana, né, da deusa Diana. E isso trazia muitos turistas, né? Então era uma igreja muito fortificada no seu turismo. Paulo esteve lá na segunda viagem, porém só se estabeleceu na terceira viagem, ficando lá 3 anos. Então na segunda viagem Paulo deu uma passadinha, conheceu ali um pessoal, já tinha se estabelecido aquela igreja. Provavelmente ali quem estava crescendo ali no desenvolvimento dessa igreja era o casal Priscila e Aquila, né, que nós conhecemos ali na carta de Coríntios. E então eles ali apoiavam ali no crescimento daquela igreja. Nós entendemos que Paulo ele ficou durante 3 anos na sua terceira viagem em Éfeso, onde ele escreve algumas cartas ali estando em Éfeso. E Priscila e Aquila provavelmente desempenharam um importante papel na construção daquela igreja, cedendo a sua casa e apoiando Paulo. O escritor da revista, eu não coloquei aqui como destaque porque ia ficar muito grande, mas o escritor da revista ele também fala da importância de Priscila e Aquila no desenvolvimento de Apolo. Então, eles estiveram muito próximos de Apolo, né? Que foi ali um amigo de Paulo, que ajudou muito Paulo ali no crescimento, no desenvolvimento da igreja de Corinto, né? Que nós vamos conhecer Apolo também na igreja de Corinto, que fala, né? Uns pensam de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo, né? Então existia, né, esse grande líder ali que ele era muito douto, né? Falava muito bem. E ele foi ajudado no seu início espiritual por Priscila e Aquila. O segundo subtópico é a igreja de Éfeso e seus principais desafios, né? Agora vamos falar dos desafios dessa igreja. Lembrando que tinha uma grande estátua da deusa Diana, então a deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e do turismo daquela cidade. Porque era uma estátua muito grande, era uma maravilha do mundo antigo, então muitas pessoas iriam para ver essa estátua. É só você ver, tem muita gente hoje, colocar um paralelo, tem muita gente que vai lá ver o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, que é um dos principais cartões postais daquele estado, do estado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa, tinha uma estátua muito grande da princesa Diana e muitas pessoas iam lá, então fortalecia o turismo. E então, só que isso também abalava a estrutura religiosa do local, porque diferente hoje, o Cristo Redentor, nós temos ele como um monumento bonito para poder tirar uma foto, levar um familiar para ver, mas lá era um artifício de adoração. Nós vamos ver que grandes estátuas aí ao redor do mundo, elas são utilizadas como
instrumentos de adoração. E essa daí também era uma das. Eles cultuavam a banalização do casamento, porque a princesa Diana, ela era a deusa da fertilidade, então eles banalizavam o corpo, eles não estavam ligando para o corpo e também não ligavam para o matrimônio, para o santo matrimônio, o qual deveria ser importante, que é uma das principais bases do cristianismo. A família é uma das bases do cristianismo. E aí o terceiro destaque, Paulo teve que ensinar a manter firme na fé em Cristo, preparar para a batalha espiritual e manter-se unido na fé doutrinária e lutar por uma família saudável. Então teve muitos desafios naquela igreja de Éfeso. Paulo ele teve vários desafios, muito pelo fato da cidade em si ser muito religiosa, ser muito pagã, né? Uma cidade muito pagã. Então, Paulo tinha que lutar muito contra as falsas doutrinas que se estabeleciam nesses locais. Já vamos para o terceiro subtópico, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Nós vamos entender então que a igreja de Éfeso é mais conhecida das igrejas primitivas. Nós conhecemos muito essa igreja, temos várias igrejas, mas a igreja de Éfeso parece que nós temos um carinho especial por ela. Temos carta de Éfeso, nós temos aí o livro de Éfeso lá nas cartas de Éfeso, ali em Apocalipse, né? Então é uma igreja muito visitada, né, por nós durante o Novo Testamento. Ela teve o pastoreio de Paulo, Timóteo e João, que ensinaram a manter firme na sã doutrina, ou seja, tiveram grandes líderes, né? Eles tiveram 3 anos com Paulo, eles tiveram um tempinho ali com Timóteo, que era ali um grande amigo de Paulo, aquele que Paulo depositou toda a confiança para deixar a igreja de Éfeso ao seu cuidado, e João, apóstolo de Jesus, muito conhecido, João, que viveu ali até os anos 90, né, na igreja primitiva, então teve um grande período ali, João, para formar as bases, né, da igreja. Então, aí foi bem pastoreada, uma igreja que foi muito bem pastoreada, a igreja de Éfeso. Certamente ela foi bem instruída na sã doutrina e nutria uma forte relação com a palavra de Deus. Percebemos isso porque Paulo se preocupou muito com isso, né? Mantenham-se firmes na sã doutrina. João falava também, Paulo ele instruía Timóteo para manter-se firme ali, porque é só com o ensinamento que você não se perde. Você precisa de um ensinamento forte para não se perder, porque se você for pensar que existia ali várias linhas, né, vários pensamentos pagãos, e se você não tivesse embasado na palavra de Deus, você se perdia. Então era muito importante que a igreja de Éfeso buscasse ali a sã doutrina, buscasse se fortalecer na sã doutrina. Fechando então aqui a história da igreja de Éfeso, né? Todo esse período, o que era a igreja de Éfeso, o que eles buscavam, quais eram os seus desafios, quem pastoreou essa igreja. Já vamos para o segundo tópico, que é o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. O primeiro subtópico é boas obras, porém sem amor. Então nós já vamos aí para o tenho contra ti. Frase muito difícil de se ouvir. Então assim, é trágico ouvir de Deus a expressão tenho contra ti. E a igreja de Éfeso ouviu. Nós temos aí poucas igrejas, somente 2 igrejas que não ouviram esse tenho contra ti, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras tiveram esse tenho contra ti, e temos a igreja de Laodiceia que ouviu bem mais do que tenho contra ti, palavras muito duras, né, ditas da igreja de Laodiceia. Mas a igreja o que é esse tenho contra ti? É o mas. Por exemplo, você vai falar com uma pessoa assim, você é uma pessoa muito legal, você é bem comunicativa, mas você fala às vezes coisas fora do tempo. Então, a igreja qual que era esse mas, né, da igreja de Éfeso, né? Já tá bem, né? Hã? Que assim, eles eram muito engajados no ensino e lutavam contra as falsas doutrinas, e isso foi elogiado por Deus antes do mas. E aí vem o mas. A obra pode ser feita sem amor, e isso fica claro ao ler a carta de João à igreja de Éfeso. Então nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela buscava ali a sã doutrina, ela buscava viver uma vida espiritual, mas
né, perdeu-se o primeiro amor. Eles perderam esse primeiro amor, e nós iremos entender aí nos próximos tópicos, né? Então, o segundo subtópico é o valor das boas lembranças. Então, o primeiro destaque é: a igreja em Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu e se arrepender. A orientação era para recalcular a rota, pois estava indo para a direção errada. Era necessário ter a consciência do seu erro e corrigi-lo. Vamos aqui a uns pontos aqui muito importantes sobre esses pontos, que é o seguinte: quando você está num carro dirigindo, aí você tá lá, né, seu GPS tá dirigindo ali, e aí do nada você erra uma entrada, você errou uma entrada. E aí então, o que o GPS ele faz? Ele diz assim, ó, recalculando a rota. Só que esse recalculando a rota às vezes pode ser um pouco prejudicial para a nossa vida, porque nós acabamos nos atrasando muito. Então, o que a gente pode levar num paralelo aqui? Às vezes nós estamos indo conforme a direção de Deus, só que em algum momento nós trazemos uma bifurcação, nós saímos dessa rota, nós perdemos essa rota, e aí o que pode acontecer? Pode atrasar totalmente a nossa vida, porque às vezes nós fazemos as coisas conforme a nossa vontade. Nós temos esse exemplo de Abraão. Abraão foi um exemplo desse, porque Abraão, Deus tinha dado a ele, falando assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Só que o que Abraão faz? A Sara, ela vai dar Agar para Abraão, Abraão vai lá e tem ali um filho com Agar. Foi o filho da promessa? Não foi. Só que aquilo gerou problemas futuros para Abraão, porque aí ele teve que dispensar Agar, né, contra a vontade dele, mas havia ali muitos problemas com a questão da Agar com a Sara, e o Ismael ali sendo um problema também para Abraão, né, no futuro, por causa de Ismael e por causa de Isaac. Então nós temos aí vários problemas: Agar, Sara, Ismael, e até hoje isso é muito problemático, né? É muito problemático ali naquela região por causa de dois filhos de Abraão, né? Que formaram-se duas grandes nações. Então nós temos aí esse problema, nós temos também o problema com o povo de Israel no deserto. Deus, era uma rota de 40 dias para você chegar até a terra prometida, mas por causa do povo blasfemar, porque o povo fez lá bezerro de ouro, o povo começou a fazer várias murmurações, e Deus queria, né, ensinar, né, trazer um ensinamento ali para o povo. Levou-se 40 anos naquele deserto. Temos aí outros exemplos dentro da Bíblia sobre as pessoas perderem o rumo porque deixaram de seguir o desígnio de Deus. Então, assim, é muito importante nós entendermos que quando Deus está no controle, as coisas elas funcionam. Quando Deus sai do controle, há problemas, nós nos perdemos, atrasa muito a nossa vida, atrasa muito a nossa rota. Às vezes é uma bifurcação pequenininha. Eu até estava falando com os jovens na aula esses dias sobre essas bifurcações da vida, né? Às vezes você está numa linha aqui, a bifurcação ela é pequenininha às vezes, né? Ela só é uma ruinha que você virou. Só que essa ruinha, ela não vai ter retorno para voltar para a rota. E aí você vai andando, aí tem vezes que você tem que andar quilômetros, por exemplo. Você está numa Imigrantes. Se você perde a saída da Imigrantes, o retorno ele é 3, 4 km lá na frente. Então é o que Deus está falando para nós hoje. Deus fala assim: lembra-te de onde caístes. Então você precisa recalcular essa rota. Você perdeu agora. Você precisa encontrar o próximo retorno e voltar da onde você caiu. Era necessário ter a consciência do erro, entender na onde foi que errou. Às vezes a pessoa ela vive uma vida espiritual, ela anda ali com Deus, tem uma vida fervorosa, só que durante o tempo ela vai perdendo essa vida espiritual, ela vai deixando o seu dia a dia lhe atrapalhar, e aí Deus ele fala: meu filho, lembra de quando você ouvia a minha voz, quando você lia a minha palavra, você se mantinha firme na oração, você jejuava, Deus ele faz um convite hoje: busca onde você caiu e retorne, regresse para onde você caiu. Já para o terceiro subtópico, a volta ao primeiro amor, nós iremos agora falar o que é esse primeiro amor, né? Então, Deus é a fonte do amor, Ele é o próprio amor, então o primeiro amor significa o próprio Deus. Então, quando ele fala assim, volte ao primeiro amor, volte a mim.
volte a estar comigo. Igual, a igreja de Éfeso praticava obras, mas havia se afastado de Deus, né? O convite ao primeiro amor é o mesmo que pedir para que as pessoas se acheguem mais a Deus. Então, quando Deus fala assim, eu vi que perdeste o primeiro amor, ele quis dizer assim, você se perdeu, você não está mais, você não tem mais intimidade comigo. Você vive uma vida achando que está me servindo, achando que está fazendo a obra, achando que está fazendo tudo certo. Mas não, você está fazendo apenas porque já está acostumado a fazer. Tem gente que faz a obra porque já está acostumado. Já está acostumado com trabalho, já está acostumado, eu toco na igreja. E eu já toco, eu sou músico, eu sei tocar. Então, vai lá, toca no culto, acabou o culto, volta para casa. Tem gente que prega porque conhece a palavra já, estudou a Bíblia, fala bem, tem boa oratória, e aí vai no púlpito, prega uma bênção, as pessoas, nossa, que bênção, e a pessoa acha que ela tá cheia de Deus. Mas não, é porque ela fala bem, ela tem uma boa dinâmica, né? Fala bem, sabe falar, estudou a Bíblia. Isso não é o suficiente. Eu toco, às vezes as pessoas falam, nossa, Kevin, como você toca muito bem, você está muito bom, né? E às vezes a gente se confunde, achando que, não, Deus ele recebeu a nossa adoração porque houve um movimento, ou porque as pessoas foram tocadas. Não, Deus pode tocar na vida da pessoa que está aberta a Ele, entendeu? Mas você pode ter sido um instrumento de Deus, mas isso não quer dizer que a sua vida tá boa. Não quer dizer que sua vida tá certa. Não quer dizer que você está próximo de Deus porque você está sendo usado por Ele. É muito importante nós entendermos que às vezes nosso dia a dia, nós vivemos esse dia a dia, nós seguimos uma vida ali, uma dinâmica na obra, fazendo o trabalho, fazendo o que Deus quer, né, que seja feito, mas sem Ele estar perto, sem Ele estar no meio. É muito perigoso isso. Isso é o perigo de se perder o primeiro amor, é isso. É você fazer a obra de Deus, você trabalhar para Ele, mas não viver a vida que Ele quer para você, para a sua vida. Por isso que existe o versículo que fala, né? Do que adianta ganhar o mundo e perder-se a sua alma? Tem gente que vai ganhar o mundo, ganhei o mundo para Deus. E aí vai chegar no final e vai falar, não te conheço. Por quê? Porque não viveu o primeiro amor. Não voltou, não regressou aonde caístes. Talvez a pessoa, ela até viveu o primeiro amor em algum momento, ela viveu ali o primeiro amor, só que os dias foram passando e aquele amor foi se perdendo. Então, Deus, ele convida que voltemos ao primeiro amor. Terceiro subtópico, não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Eu estou falando muito da obra, é muito importante fazer a obra. Eu não quero que seja banalizado fazer a obra. É muito importante fazer a obra, mas existe a necessidade de um equilíbrio. E aí nós vamos entender isto agora nesse último subtópico, né? Nesse último tópico. O primeiro subtópico é o problema dos extremos. Já ouviu falar que tudo é bom? Por exemplo, você comer um açúcar é bom. Você comer comidas saudáveis é bom. Mas tem gente que come demais. Por exemplo, não é ruim você tomar um suco de laranja. Só que tem gente que toma muito suco de laranja. Acaba se tornando prejudicial. É uma coisa natural, que poderia fazer bem para o seu organismo, mas porque você consome demais, acaba te afetando em outros problemas. Então o problema não é fazer, o problema é o extremo. É você passar demais, né? Passar do ponto. E aí nós temos aqui, a igreja de Éfeso praticava a doutrina, mas estava longe de Deus. A igreja de Corinto tinha os dons, mas não buscavam a doutrina e foram chamados de carnais. Então, o escritor aqui nesse primeiro tópico, né, nesse primeiro subtópico desse tópico, ele fala de duas igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Corinto, onde a igreja de Éfeso buscava muito o ensino, buscava muito a doutrina, e a igreja de Corinto buscava os dons, né? É importante buscar os dons?
É muito importante. É importante buscar o ensino da palavra? É muito importante. Com equilíbrio. Não havia equilíbrio entre essas igrejas. Eles buscavam muita palavra, buscavam muitos dons e era uma bagunça, perdeu-se o primeiro amor. As obras sem a fé é morta. Porém, a falta de conhecimento leva o povo à ruína. Então é muito importante ter fé, né? Buscar uma vida espiritual com Deus. Mas também é importante aprender no conhecimento. Então é importante conhecer a Deus, é importante conhecer a sua palavra, é importante viver uma vida espiritual saudável. Porque a obra sem a fé é morta, ou seja, precisamos viver da fé, precisamos buscar a fé, buscar na graça de Deus, mas o povo se perde por falta de conhecimento. O povo não se perde por falta de oração, o povo não se perde por falta de jejum, o povo se perde por falta de conhecimento. Mas o conhecimento, ele precisa muito estar com Deus. Assim como fala ali em Tiago, você precisa de conhecimento? Busque a Deus, ore. Você quer estar sem conhecimento? Ore, pois ele te dará abundantemente. Então, os extremos impedem o desenvolvimento espiritual saudável. Nós temos que entender que é importante vivermos uma vida espiritual, é importante buscarmos o conhecimento, mas precisamos do equilíbrio espiritual. Precisamos deste equilíbrio. E aí, então, nós vamos falar mais agora do equilíbrio no segundo subtópico, que é a importância do equilíbrio. O homem foi criado com elementos material e espiritual. Por isso, Paulo diz que devemos oferecer sacrifício vivo e renovar o nosso entendimento. Então, nós vamos entender e compreender que assim, o homem foi feito de corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito matérias espirituais e o corpo uma matéria material. Por quê? Para que o homem seja de matéria e de espírito. Viva no espírito e viva na matéria. Então é muito importante nós buscarmos o entendimento que é para a nossa vida material, porque nós iremos, com o conhecimento, nós iremos lutar contra o que nos cerca, né? Os externos da nossa vida, pessoas que virão com falsas doutrinas, pensamentos maliciosos, pensamentos de pecado, e nós iremos entender dentro da palavra que nós devemos lutar contra essas coisas, contra esses problemas que são externos. E também nós temos que buscar na oração, no jejum, que é para o crescimento espiritual. Conhecimento espiritual e o conhecimento o fortalecimento espiritual e o conhecimento material fará o equilíbrio para uma vida saudável. Deus requer um equilíbrio em tudo que fazemos. O problema de Éfeso é que eles buscavam a doutrina ao extremo e rejeitavam o primeiro amor. Então, né, como nós já falamos, o quão é perigoso esse extremo. Nós temos que lutar contra esse extremo. Precisamos manter um equilíbrio. E o último subtópico, doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Então, você traz ali uma sinergia da doutrina e fervor espiritual como uma combinação perfeita. Então, a vida cristã genuína se define em conhecer as Escrituras e praticá-la. Então, é muito importante praticar as Escrituras, não somente estudar, não somente crescer no conhecimento, mas crescer na graça e no conhecimento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai logo e esquece da sua aparência. É uma coisa muito importante porque assim, você estuda, por exemplo, você está numa sala de aula e aí o professor fala um monte de coisa. Você absorve poucas coisas daquilo que o professor está falando. Você só absorve quando existe a aula prática. Por exemplo, você vai fazer um curso de CFC, um curso de carteira, né? Para tirar carta, para dirigir. E aí você vai ter aquele período de teoria, né? Vai ser umas semanas, umas 14, 15 semanas para você, umas 14, 15 aulas, né? De teoria. E aí o professor fala os componentes do carro, regras de trânsito, e fala como dirigir, como sair com o carro. Fala tudo na teoria. Você vai anotando.
Quando você vai pegar o carro, você já vai conseguir sair com o carro? Não, não vai saber. Por quê? Não praticou, não sentiu, não vivenciou um carro. Você vai aprender com a prática. A prática leva você a conhecer. Então, assim como diz o escritor aqui, o Tiago, ele fala: aquele que estuda e não pratica é como um homem que se olha no espelho. Olhei, essa é minha face. Saiu do espelho, esqueci. Por quê? Porque não praticou. Não tentou entender ali qual que é a sua fisionomia. É a mesma coisa na nossa vida. Nós estudamos e não praticamos. O que acontece? Esquece. Esquece o que praticou. Então, conhecer e praticar ajuda o crente a desfrutar de uma real intimidade com Deus. A igreja de Éfeso, apesar de bem instruída na palavra, não praticava o verdadeiro amor, faltando o equilíbrio que Deus pede. E aí, não só estude, pratique. Então é importante não só estudar, mas praticar. A igreja de Éfeso era muito bem instruída na palavra, sabia muito, lutava contra a falsa doutrina, mas não praticava. Elas não praticavam a sã doutrina. E isso foi muito prejudicial para a igreja de Éfeso. Já vamos para a conclusão que diz: o exemplo da igreja de Éfeso reafirma que, por mais bem estruturada que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidos. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a palavra e o fervor espiritual causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Sendo assim, vimos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. Então, igreja, busque esse equilíbrio, busque aprender a palavra, mas busque vivê-la, praticá-la, busque Deus, busque conhecer a Deus. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Então, assim, é muito importante buscar estar com Deus, tá? Deus abençoe a todos, vamos praticar a palavra de Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também comentar. Deixe seu comentário se te ajudou essas palavras, se não concorda. Deixe seu comentário, tá? Deus abençoe e tchau!